parceiro, começou essa loucura que é o Super Mundial de Clubes. Se na estreia a gente começou ali um 0x0 bem morno de Inter Miami e Al Ahly, hoje a gente teve simplesmente um 10x0 do Bayern de Munique frente ao Auckland City, que Didi, o homem é professor, de noite o cara quer jogar bola, e agora também tivemos um confronto que eu pensei que poderia ser um tanto quanto equilibrado, mas irmão, esse PSG low profile é muito diferente, rapaziada. Se na final da Champions League, contra um time que supostamente tinha uma boa defesa, conseguia ali se manter bem defensivamente, que era a Inter de Milão, pá! Foi 5x0, hoje Atlético de Madrid, Simeone, o homem da retranca, pô, vai ser um jogo difícil ali, pá, 4x0 com direito à expulsão, e quem consegue parar esse PSG? Bom, a gente tem um Botafogo e PSG que pode acontecer, mas aí na frente, torcida do Botafogo, não vamos nos preocupar com isso, vamos se preocupar com as suas estreias. Se a gente for ver aqui, rapaziada, os dois times eles foram assim, o PSG ele tinha como principal desfalque Dembélé, principal candidato à bola de ouro, e sei lá, parece que os caras não sentem uma falta de um jogador tão grande como é o Dembélé para esse esquema tático. A gente podia ver, tem uma grande diferença em você ter um Dembélé aqui no comando de ataque e um Gonçalo Ramos. Sim, mas a dinâmica de jogo é tão bem definida, a troca de posição, quando um sai, o outro ocupa o espaço, é tão bem treinado esse PSG, com um meio campo de João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, que você pensa, cara, o time tá jogando tanta bola, imagine se o Dembélé tivesse aí, era papo de 5, 6, 7 contra um time que é um Atlético de Madrid, rapaziada. A gente vê o Atlético de Madrid na Liga conseguir fazer frente para Barcelona, para Real Madrid, não perde de lavada, é sempre jogos duros, dentro e fora de casa, mas o PSG faz tudo ser muito fácil. Se a gente for ver aqui, ó, teve um esboço de que o estádio estaria um tanto quanto vazio no pré-jogo, já tava até tendo a cerimônia aqui de entrada dos jogadores, mas eu não sei o que acontece lá nos Estados Unidos, que aqui, ó, já tava tendo toda a abertura, tudo mais, aquela festa, jogadores entrando um por um, achei maneiro, vi muita gente criticando, mas eu gostei, só que eu acho que o pessoal vai deixando sempre pra entrar, já no decorrer do jogo, não sei se é do americano, os caras já gostam de ver o circo pegando fogo, mas na hora do jogo, sim, estava cheio pra caramba. Esse daqui foi o estádio que o Brasil ganhou o Tetra, né, rapaziada, em 1994 nos pênaltis contra a Itália. Que jogaço deve ter sido, não tive o prazer de acompanhar, mas todo mundo tava falando ali que foi nesse estádio, e realmente, quando a gente vê ali imagens de 1994, a final da Copa do Mundo, as imagens aéreas, é esse estádio mesmo. Nostalgias, né, rapaziada, agora que a gente vai ter uma Copa do Mundo nos Estados Unidos de novo, vamos ver se a história se repete. Se a gente for ver aqui, ó, eu vi no pré-jogo muita gente resgatando esse jogo que eu nem lembrava, ali na fase de liga, a primeira fase da Champions League, o Atlético de Madrid conseguiu ir lá em Paris e ganhar de 2x1. Quem lembra? Esse daqui tá com certeza na lista dos jogos a serem esquecidos. Ninguém lembrava dessa vitória aqui do Atlético de Madrid, mas tá bom que esse PSG dessa época, ele ainda tava muito inconstante. Pra quem não lembra, no começo da temporada, o PSG tava correndo forte risco de não se classificar na Champions League. Depois o time dá uma liga absurda, emenda uma sequência de vitória surreal, e aí conseguem sim dar jogo àquele PSG que elimina Liverpool, que elimina Arsenal, consegue fazer uma final absurda contra a Inter de Milão. Só que no começo tinha problemas, o Luiz Henrique não tinha esse time na mão, era um time de muita posse de bola, mas que não conseguia agredir o adversário, até que virou essa máquina que a gente vê hoje. Se a gente for ver aqui, ó, aos 3 minutos, a primeira oportunidade e uma das poucas oportunidades que o Atlético de Madrid teve em campo foi essa falta aqui do Julián Álvares, uma falta que passou um tanto quanto bem próximo. Deixa eu arrumar aqui a câmera, que eu tirei um pouco de posicionamento. Passou pertinho a bola, mas mano, não vamos se enganar, eles tiveram essa primeira oportunidade, mas o jogo foi completamente do PSG, rapaziada. Deu vergonha, parecia que tava estendendo aquele primeiro jogo do Bayern de Munique contra o Auckland City, que é um time amador, pra agora. Cara, o Atlético de Madrid não via a cor da bola, era uma posse de bola tão absurda do PSG que tiveram momentos disso daqui, 77% de bola. Cara, e aqui na roda, o Atlético de Madrid não via a cor da bola, é muito difícil jogar contra esse PSG. E olha que eu vou falar pra vocês, podia ter sido muito mais, mas foi um jogo que tava ali com calor de meio-dia, 30 e poucos graus, os caras são europeus, sofrendo com o calor, teve pausa, aquela pausa quando tá
muito calor no jogo, de beber uma água, colocar aquela toalhinha molhada na cabeça. Se não, cara, se é jogo valendo, o PSG precisa tirar uma vantagem de 3, 4, 5 gols, ia tirar, irmão. Ia ser um massacre ainda maior. Acabou os 4-0, mas poderia ter sido ainda mais. Até que, aqui aos 18 minutos, tivemos o primeiro gol do PSG. Aos 18 minutos, um chutaço de fora da área do Fabian Ruiz. Confesso a vocês que eu achava esse Fabian Ruiz cozidinho na farofa, mas depois eu vi que esse cara aqui joga muita bola. Eles vieram aqui pela direita, ó, numa jogadinha ali do Doué, recuaram, uma tabelinha feita, e aí sobra sempre um jogador livre na entrada da área, um baita de um chute do Fabian Ruiz. Quando a gente pega aqui, ó, no replay, uma finalização de primeira certeira, muito bom de bola. Fabian Ruiz, junto com o Vitinha, junto com o João Neves, provam ser um dos melhores meio-campos do mundo. E pra quem aqui, ó, diz que o europeu não tá ligando, não tá se importando tanto com esse Super Mundial de Clubes, rapaziada, eu acho que é uma visão muito diferente, tá? A gente podia ter aquela visão no antigo Mundial, que era só de um jogo. Esse daqui é uma competição completa. E o que a FIFA tá investindo na parte monetária, todo mundo quer chegar e ganhar. O maior bicho eu vi pro Real Madrid na temporada pra ganhar uma competição é esse Super Mundial de Clubes. Não é brincadeira, rapaziada. Os homens querem chegar pra ganhar. Tanto que a gente vê que tava tendo disputa de bola, o Atlético de Madrid correndo pra caramba pra tentar segurar esse PSG. Não tava conseguindo, mas os caras estavam disputando. Teve expulsão, foi jogo duro no segundo tempo, tava competitivo. Os caras querem sim ganhar. Aos 30 minutos teve então a parada técnica, muito calor, rapaziada. Se o jogo foi aqui às 4 horas, lá o fuso horário é 4 horas a menos. Cara, jogo meio-dia, irmão, num calor escaldante. Abriu 2-0, bota o Atlético de Madrid pra correr. Os caras não viram a cor da bola, rapaziada. Deu até dó do time dos caras. Teve uma baita de uma jogada do Doué, que a gente pode ver aqui, ó. Ele é muito liso, né? Ele é muito liso, aprontou aqui pra defesa do Atlético de Madrid. A gente pode ver que o PSG ainda teve 2 desfalques ali, muito importantes no setor ofensivo. Tanto o Dembélé quanto o Barcola não estavam disponíveis nessa estreia do PSG. Acredito eu até que o Dembélé não esteja disponível para essa fase de grupos. No finalzinho do segundo tempo, rapaziada, o Atlético de Madrid quis sair, quis mostrar jogo, e no contra-ataque, quando você dá um espaço para um time como o PSG, tão vertical, que tem Kvaratskhelia que veio aqui cortando pro meio, e aqui o Vitinha só teve o trabalho de ir conduzindo. Os dois abrem aqui, ó, para tirarem a marcação individual. Não, Gonçalo Ramos e o Vitinha, um dos melhores meias do mundo, só teve o trabalho de ir conduzindo. Cara, complicado, tá? Quando você se retranca, o PSG manda na posse de bola e joga pra caramba, consegue achar espaço. Quando você se expõe e vai lá pra frente, tenta marcar lá em cima, tenta fazer alguma coisa, os caras têm um contra-ataque muito forte. Esse PSG parece que não tem um ponto fraco, rapaziada. Aí a gente fica imaginando, cara, como vai ser um confronto desses fortes europeus contra os brasileiros? E isso é o legado da competição. Pelo menos eu vejo dessa forma. Depois aqui, ó, final do primeiro tempo, 2-0 para o PSG. Se a gente for ver aqui, ó, essa câmera ainda é melhor. Como abriu aqui a marcação dos caras, ó. Muito diferente o Vitinha, né? Absurdamente. Muita gente já cogitando até o Vitinha pra bola de ouro, alguma coisa assim. Não sei, tá, rapaziada? Aqui é aquele hype de meio de temporada pra final de temporada. Fizeram com o Rodri. Joga muita bola, Pedri joga muita bola. Mas pra ser melhor do mundo, rapaziada, eu aí já acho demais, tá? Aí eu separei até esse post aqui do Central do Braga, ele falando sobre o Botafogo, ó, PSG voando na temporada, tô acompanhando da Champions, macetando o Atlético de Madrid hoje. E o próximo jogo deles é Botafogo e Futebol e Regatas. Todo brasileiro de bem tem que torcer pro Fogão. Pô, eu vou torcer, rapaziada, vou torcer pros caras. É muito legal essa resenha da gente ver um time europeu contra um time brasileiro. Provavelmente seja um amasso, cara, mas é foda, tá? O Botafogo ele pode classificar em segundo, talvez ali fazendo um jogo da vida contra o Atlético de Madrid, mas as perspectivas para esse Botafogo nesse grupo são complicadas, rapaziada. Cair com 2 europeus de uma vez só é muito foda de conseguir tancar. E aí eu vi depois do primeiro tempo, às 4h59, esse post do Alexandre Pato. Um time brasileiro irá ganhar esse Mundial de Clubes.
Ai, ai, ai. Eu acho que ele faz pra viralizar, né? Não é possível. Meu Deus do céu. Vai ser muito difícil, rapaziada. Pra chegar na final tem que passar ali por uns 4, 5 europeus. Mano, vai ser resenha pelo jogo, mas é pensar jogo a jogo, rapaziada. Já tá lá, mano. Já que tá lá, tem que praticar o futebol e tem que fazer alguma coisa. Na volta do segundo tempo aqui do jogo PSG e Atlético de Madrid, a gente ainda teve um Atlético de Madrid que tava tentando marcar em cima, tava tentando propor jogo, tava tentando fazer alguma coisa, pimba, contra-ataque, que Kvaratskhelia corta pro meio, bola na trave. Logo no comecinho já tomou uma aqui pra ficar esperto. Cara, é muito rápido, é muito vertical, é muito difícil jogar contra esse PSG, rapaziada. É isso aqui, ó. Aí, ainda no segundo tempo, tivemos o Atlético de Madrid descontando com Julián Álvares. Só que, no começo da jogada, tivemos essa faltinha aqui no Désiré Doué, onde a arbitragem tá deixando muito a desejar nesse Super Mundial de Clubes, rapaziada. No primeiro jogo ali contra o Inter Miami versus o Al Ahly, tinha uma expulsão clara de um jogador do Inter Miami e o juiz chamou na conversa, não quis expulsar. E aqui também o juiz dependendo muito de VAR, não marcando, esperando demais, dificultando a sequência do jogo. Tivemos aqui um baita de um gol do Julián Álvares, acho que ele joga demais, porém foi anulado por essa falta aqui no comecinho. E aqui poderia ser um gol que colocaria o Atlético de Madrid no jogo. Voltou bem pro segundo tempo, teve uma postura diferente. Não sei também se o Atlético de Madrid se poupou mais fisicamente por ter marcado num bloco mais abaixo, mas dizem também que quem marca mais, quem fica correndo se cansa mais. Eu acho, na minha teoria, o PSG jogou muita bola no começo, tava se poupando no segundo, tava mais aquela marcação em cima, que é uma marcação muito difícil de se sair mesmo para times europeus. O que o Atlético de Madrid tava sofrendo com a linha alta do PSG é loucura, rapaziada. Eles espremem o seu time no campo defensivo e é muito difícil sair e requer muito condicionamento físico. Já estão vindo de final de temporada, talvez isso daí seja alguma coisa que a gente pode se apegar. Tivemos aqui o Simeone, ó, aplaudindo a decisão do árbitro em anular esse lance. E aí, ainda tivemos aqui o Lenglet sendo expulso, uma saída de bola completamente errada do Oblak. Foi aqui, ó, soltou no pé do meu malandro aqui do PSG, voltou, poderia ser o terceiro gol aqui. Na reclamação, o Lenglet ficou maluco junto com o Oblak e recebeu um cartãozinho vermelho. Perdendo de 2-0 com 1 a menos, a vida fica completamente complicada e ainda o Atlético de Madrid teve oportunidade, rapaziada, para abrir o placar, para fazer a vida feliz ali de quem colocou um ambas marca, tá ligado? Teve a oportunidade. Se a gente for ver aqui, ó, o Sorloth entrou no segundo tempo para fazer essa brincadeira aqui, ó, o gol que o Sorloth... Meu Deus, rapaziada. Não dá, tá? Um time que perde um gol desse aqui tem que perder de 4, de 5. A reação aqui do Simeone na hora que o Sorloth isola. Irmão, não tem como, tá? Aqui é pra... Você já tá com 1 a menos e você ainda me perde uma chance clara dessa. É difícil, porque era bom pro Atlético de Madrid um gol desse daqui no quesito saldo de gol, né, mano? A gente não sabe quanto que vai ser ali um PSG e Botafogo, mas se o Botafogo perde de pouco, faz ao máximo de perder de um 2-0 e arranca um empate contra o Atlético de Madrid, tem um mundo, cara, pra se classificar em segundo. Aí aqui, ó, mais uma vez, a reação do Simeone ficando maluco da cabeça. Aqui minha internet deu uma bugada, aqui 3-0 PSG, né? 3-0 PSG, depois de uma chance clara ali perdida. Vemos aqui, ó, nossa, uma várzea total, muito espaço já na defesa do Atlético de Madrid, os caras totalmente cansado. Mailu, que também tinha entrado num segundo tempo lá contra a Inter de Milão, acredito que o gol do PSG contra a Inter de Milão é desse cara, já virando uma várzea, um espaço absurdo, time cansado. Vitinha foi nomeado Play of the Match, o melhor em campo. Realmente, o que ele consegue coordenar as ações ofensivas e defensivas do PSG, a bola sempre é carimbada por ele ali no meio campo, joga muita bola o Vitinha, rapaziada. Ainda teve tempo pra isso daqui, cara, 4-0, um pênalti, a bola bate na mão aqui do Zubimendi, né, ó, Lenormand, o zagueiro do Atlético de Madrid, e aí o coreano Lee Kang-in só teve o trabalho de colocar o Oblak de um lado e a bola de outro. Vai ser muito difícil a gente ter uma zebra nessa fase de grupos aqui do Super Mundial, rapaziada. Sejamos bem sinceros. E a torcida do PSG estava bem sadia, podemos dizer dessa forma aqui, né? Terminou isso daqui, rapaziada. Que trabalho de Luiz Henrique. 105 gols feito em 2025 em todas as competições.
Pensar que esse cara aqui não deu tão certo na seleção espanhola, né, rapaziada? Era uma seleção espanhola no comando dele, que tinha muita posse de bola, mas que não agredia, não conseguia ser tão letal. Era aquele PSG no começo da temporada, tinha muita posse, mas não conseguia ser incisivo. E ele conseguiu implementar essa diferença desse PSG que, pô, para muitos e para mim também é um dos maiores favoritos para esse Super Mundial de Clubes. Vamos ter a novidade aí de um Real Madrid com Xabi Alonso que ainda vai estrear contra um Al Hilal, um jogo muito foda. Daqui a pouco a gente tem um Palmeiras e Porto. Nossa, cara, muito foda. Super Mundial de Clubes. Vi gente criticando, falando que parece um torneio de pré-temporada. Pô, rapaziada, pra quem gosta de futebol, é muito maneiro. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse PSG versus Atlético de Madrid e o que vocês esperam também para esse confronto contra o Botafogo. Será que o Glorioso consegue tancar? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Se quiser, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.